Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Flávia. Nós somos do curso da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e nesse trabalho a gente vai apresentar o tema de fiscalização dos campos de produção de semente. Esse é um assunto muito importante dentro da produção agrícola, porque a semente é um ponto de partida de praticamente toda a lavoura. Então, como a gente falou em produção de semente, não estamos falando apenas de plantar, colher e vender. Existe todo um processo técnico, legal e de controle de qualidade para garantir que aquela semente realmente tenha identidade, pureza, sanidade e bom potencial de germinação. Então, ao longo da nossa apresentação, a gente vai explicar a importância das sementes, os principais atributos de qualidade, a legislação envolvida e as etapas de fiscalização feitas no campo. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender que a semente tem um papel muito maior do que apenas dar o início ali na lavoura. Ela funciona como veículo de tecnologia. Isso porque muitas inovações desenvolvidas pela pesquisa chegam ao produtor rural por meio da semente. Então, por exemplo, uma cultivar, ela pode apresentar uma maior produtividade, uma maior adaptação a uma determinada região, uma resistência a pragas e doenças ou uma maior tolerância a condições ambientais. Tudo isso só é transferido para o campo por meio da semente. Então, a lavoura, toda lavoura no caso, começa com uma semente. Então, se essa semente não tiver qualidade, o restante do processo já começa a ser comprometido logo ali. Então, essa semente ela vai favorecer a germinação, o crescimento uniforme das plantas e aí, consequentemente, uma melhora do potencial produtivo da área. Então, outro ponto importante é que semente de alta qualidade contribui diretamente para a segurança alimentar e econômica. E quando o produtor utiliza sementes bem produzidas e fiscalizadas, ele reduz o risco de falhas no campo, diminui as perdas e também aumenta a estabilidade da produção. Então, isso também tem impacto econômico, porque uma lavoura mais uniforme facilita o manejo, reduz os problemas durante o ciclo e também melhora o rendimento final. Ou seja, a qualidade da semente interfere desde o plantio até a colheita. E as sementes também são fundamentais para as pesquisas e para o melhoramento genético. E é por meio delas que novas cultivares são multiplicadas, avaliadas e disponibilizadas para todos os agricultores. E dessa forma, a gente vê que a produção de sementes ela ajuda no desenvolvimento de materiais mais produtivos, mais resistentes e mais adaptados às diferentes realidades agrícolas. Outro ponto importante é que as sementes contribuem para a conservação das espécies vegetais. Então, elas permitem a propagação das plantas e ajudam a preservar materiais genéticos importantes como variedades nativas. Isso é essencial para a gente manter a agrobiodiversidade. E assim, a gente garante diferentes características genéticas e que essas características possam ser utilizadas futuramente em programas de melhoramento. E quando a gente fala em qualidade de semente, o primeiro atributo é a qualidade genética, e ela está relacionada à identidade e à pureza da cultivar. Então, ou seja, a semente produzida, ela precisa representar fielmente a cultivar registrada e por isso durante a inspeção de campo é necessário observar se existem plantas fora do padrão, problemas de isolamento ou contaminantes genéticos que possam comprometer o lote. O segundo atributo é a qualidade física. Ela avalia se o lote está livre de impurezas, como sementes quebradas, palhas, torrões, solo e semente de outras espécies ou cultivares. Então, a vistoria em campo, ela ajuda a reduzir esse problema, porque plantas indesejadas podem ser identificadas ali e eliminadas ainda antes do processo da colheita. A qualidade fisiológica, ela está ligada à capacidade da semente germinar e formar uma plântula vigorosa. Dois pontos importantes são o poder germinativo e o vigor. E uma semente com boa qualidade fisiológica, ela proporciona melhor estabelecimento da lavoura e reduz também as falhas no campo. Já a qualidade sanitária, ela está relacionada à ausência de patógenos, como fungos, bactérias, vírus e também os nematóides. Então, muitas doenças podem ser transmitidas pelas sementes. Por isso, a avaliação sanitária ela é importante para evitar que um lote contaminado leve assim problemas para novas áreas ali de cultivo. Então, no Brasil, a produção de sementes é regulamentada principalmente pela Lei 10.711 de 2003
E essa lei, ela institui que o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ele organiza as regras para produção, certificação, comercialização, importação, exportação e também a fiscalização. E ele também estabelece uma necessidade de registros como o RNC e o RENASCEM. Já o decreto número 5.153 de 2004 regulamenta essa lei. Ele detalha as competências dos agentes fiscalizadores, as regras de certificação, o controle de qualidade e as penalidades em caso de irregularidades. Na prática, ele orienta em como a legislação deve ser aplicada dentro da cadeia de produção das sementes. Além da lei e do decreto, algumas instruções normativas também são importantes. A IN número 09 de 2005, ela trata das regras gerais para a produção e comercialização de sementes e mudas. E a IN número 25 de 2005, ela complementa essas exigências por espécie, já que a IN 60 2009, ela trata de sementes geneticamente modificadas que exigem esse controle mais rigoroso. O RNC, Registro Nacional de Cultivares, ele é o cadastro oficial das cultivares autorizadas para produção e comercialização aqui no Brasil. Então, ele protege a identidade genética da cultivar e garante que apenas materiais registrados e descritos corretamente sejam usados no mercado. Então, esse registro ele pode ser feito por instituições de pesquisas, universidades, melhoristas e também empresas produtoras de sementes. O RENASCEM, Registro Nacional de Sementes e Mudas, é obrigatório para os agentes que atuam na cadeia de sementes e mudas. E isso inclui produtores, comerciantes, laboratórios, empresas de beneficiamento, importadores, exportadores e responsáveis técnicos também. E sem esse registro, a atividade é considerada irregular, porque não tem autorização legal para a gente atuar nesse setor. O responsável técnico, mais conhecido como RT, ele tem um papel central na produção de sementes. Ele garante que o processo ali seja produtivo e siga as normas legais e técnicas. Ele também acompanha as inspeções, orienta o produtor, controla a qualidade do lote e ele responde tecnicamente pela produção. Além disso, o RT ele deve manter ali registros e documentos atualizados durante todo o processo. Antes da produção de sementes começar, é necessário fazer um bom planejamento. E esse planejamento, ele envolve escolher a cultura e a cultivar, registrar a área de produção, verificar a ordem da semente, organizar as expensões, realizar um manejo adequado, colher e beneficiar e depois comercializar. Quando essas etapas são bem planejadas, o risco de problemas e perdas de qualidade é muito menor. A inscrição dos campos de sementes é o registro formal da área onde a cultivar vai ser ali multiplicada. E esse procedimento, ele permite no acompanhamento técnico do campo e a programação das inspeções obrigatórias. Ele também vincula a produção a um responsável técnico e ajuda a evitar riscos de contaminação ou sobreposição ali de algumas áreas. Então, na inscrição, algumas informações elas são obrigatórias. Entre elas estão a cultivar, a categoria da semente, a localização do campo, o responsável técnico, a origem de sementes utilizada, a área cultivada e também o sistema de produção. E essas informações, elas garantem a organização e a rastreabilidade, permitindo assim acompanhar todo o histórico de todo o lote. As vistorias são inspeções técnicas realizadas durante o ciclo da cultura e elas verificam se o campo atende aos critérios legais e técnicos para a produção de sementes. Então, nessas inspeções, são avaliados pontos como identidade genética, pureza, sanidade, o isolamento e a presença ali de contaminantes ou não. Então, por isso, nós podemos dizer assim que a qualidade da semente ela começa a ser construída ali no campo. Então, durante a vistoria, o caminhamento visual ele deve representar bem toda a área e ele pode ser feito em zigue-zague, em X ou até mesmo em retângulo, dependendo do formato e do tamanho de campo. E também é importante observar as bordaduras e os pontos críticos, porque são áreas com maior risco de contaminação. E a amostragem correta, ela ajuda a tornar uma avaliação muito mais confiável.
Na avaliação dos atributos, o responsável observa plantas atípicas, planta de outras cultivares, plantas invasoras, sintomas de pragas e doenças e também ali possíveis falhas durante o manejo. Depois disso, é feito o preenchimento do laudo de campo. Este documento, ele registra observações, recomendações e ali informações técnicas da vistoria. Então, ele serve como uma forma de comprovação do acompanhamento que foi realizado. A inspeção pós-emergência é a primeira vistoria após o estabelecimento da lavoura. E nessa fase, a gente observa que a emergência das plantas foi uniforme, se existem falhas no plantio, plantas daninhas, plantas atípicas ou deformidades no desenvolvimento. E essa etapa ela é importante porque ela permite identificar problemas logo no início do ciclo e fazer as correções com mais eficiência. Agora, a expansão na floração, ela é uma etapa estratégica, porque ela está diretamente relacionada à manutenção da pureza genética. É nessa fase que são avaliados o sincronismo e a identidade da floração, a presença de plantas fora do tipo, o isolamento em relação a áreas vizinhas e o sintoma de pragas e doenças. E se houver contaminação nesse momento, a qualidade genética do lote pode ser totalmente comprometida. A inspeção pré-colheita ela ocorre próximo à maturação e o objetivo é verificar se o campo está apto para ser colhido sem comprometer a identidade e a qualidade do lote. E são avaliadas a uniformidade de maturação, a sanidade da lavoura, a presença de plantas daninhas, a delimitação do lote e as condições para evitar a mistura durante a colheita. E com base nisso, o RT pode aprovar a colheita ou recomendar alguns ajustes. E por fim, nós temos a inspeção durante a colheita. É nessa etapa que o objetivo é basicamente garantir que o lote seja colhido, identificado e transportado de maneira correta. Então é importante ali fazer a limpeza das colhedoras, carretas, os equipamentos usados, separar os lotes e manter também a rastreabilidade do material. Então, mesmo que o campo tenha sido bem conduzido, uma falha ali durante a colheita, ela pode comprometer a qualidade final de todas as sementes. Então, com isso, podemos concluir que a fiscalização dos campos de produção de sementes é essencial para garantir a qualidade do material que chega ao produtor rural e ela envolve legislação, planejamento, responsabilidade técnica, documentação e uma vistoria em diferentes fases da nossa lavoura. Esse processo garante que a semente tenha identidade genética, pureza, um bom desempenho no campo. Então, a fiscalização, ela não é apenas uma exigência legal, mas é mais uma etapa ali fundamental para a produção agrícola. Ela é mais segura, mais eficiente e confiável. Bom, chegando agora no final do vídeo, a gente desenvolveu sobre uma área de atuação específica, mas é só uma dentre tantas outras. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau!